Eu lembro que dessa história do túnel, olha como é interessante, Números 23, 19 aí, afirmando a palavra de honra de Deus. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele tenha falado, ele não vai cumprir? Ou seja, ele não é moleque? Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer? Na minha história ficou muito firmado, ainda que você morra, ele vai te ressuscitar, porque ele tem palavra, ele tem compromisso com ele. É por causa desse detalhe de Deus que ficou muito forte na minha vida, que quando a gente dá a nossa palavra, nós somos o quê? Criatura de Deus, ou nós somos imagem e semelhança, além de tudo, filho de Deus? Nós precisamos ser igual a ele. Ele não Meninas, espera olha aí, menos. só te cortando um pouquinho, eu quero focar muito isso na mente das mulheres, a importância de ter a palavra registrada. Porque quando você tem a palavra de Deus registrada, no tempo da angústia, ela vem à memória. Você vai acionar essa daí, vai dizer, não, pensa aqui. E é isso que é a chave, né? Para poder virar. Exatamente. Se você não conhecer a palavra, você corre o risco de sucumbir. Olha, se Jesus não tivesse a palavra, ele não poderia dizer para o Satanás, mas também está escrito, porque o bonito, para querer enganar a gente, ele vem com um textinho aqui. Você já tem que saber a interligação desse texto, mas também está escrito. Sim, exatamente. Combater, né? Combater o inimigo. Exatamente. Entendeu? Então, Números 23, 19, o senhor eu ainda não conhecia aquele moço que o senhor me prometeu. Eu tinha ali o quê? 23 para 24 anos. Era por aí assim a minha idade. E eu estava aguardando desde os 14 anos por aquela promessa. Então, eu passei por esse acidente. Eu tinha uma irmã e, ao mesmo tempo, tia, porque era filha da minha mãe de criação, que, por sua vez, deveria ser a avó, mas eu não fui criada como neta, fui criada como filha. E ela era da Deus e Amor. E eu e a mamãe, nós éramos da Batista. Então, ela estava na Deus e Amor justo na hora do acidente. E justo na hora do acidente, tá lá o meu corpo, o povo socorrendo, tá lá eu no túnel falando com Deus, tá lá o Espírito Santo na igreja, usando o presbítero, me lembro do nome, Kaxinawá, o nome dele. Então ele estava fazendo uma pregação quando, no exato minuto do acidente, ele disse assim, irmãos, eu vou ter que pausar um pouco aqui a pregação, porque o Espírito Santo de Deus, que não se engana, quer entregar uma revelação para uma única irmã aqui dentro dessa igreja. A igreja era central e a central era enorme. E enorme, diga-se de passagem, formiguinhas era o tanto de pessoas que tinham ali dentro. Então, tinham muitas irmãs ali. Muitas irmãs. Aquele irmão era muito usado por Deus. Ele disse, o Senhor está mandando dizer que neste exato minuto, alguém da sua família, uma pessoa da sua família acabou de sofrer um acidente grave e era para a morte. Mas o Senhor, ele disse, ele fez, ela contava para mim que ele fez um gesto de como a ira do Senhor se acendeu naquela hora. Olha o valor da gente ser o cuidado filha de Deus, né? É ou não é um leão? Morde ou não morde? Pode defender. Ai, gente, é demais, sim, maravilhoso, menina. Deus. Olha, gente, filhinha de papai nós somos. Amém. Aí ele disse assim, e era para a morte, e foi encomendado. Anotem, quando vocês forem sair, seus filhos forem para a escola, orem. Coisas acontecem que parece que é do mundo físico, mas nem tudo é do mundo físico. Isso foi provado na minha história 2 vezes. Uma, a epilepsia com 11 anos, que foi quando o Senhor me abriu a vista para eu ver o mundo espiritual, quem que estava por detrás daquilo, e os meus ouvidos. Ali, uma menina batista, que nem pentecostal
era, mas convivia com os pentecostais, então eu nunca duvidei da ação do Espírito Santo para nada. Nada. Graças a Deus que na minha família tinham igrejas, denominações diferentes, de uma forma que eu e a mamãe, ela era a mãe dos filhos que estavam em denominações diferentes, eu, como acompanhante de mamãe, eu observava o ambiente, como que o Espírito Santo trabalhava em cada casa de oração. Então, a Deus e Amor, para mim, ficou assim, a minha menina dos meus olhos. Que eu via a forma que o Espírito Santo lá trabalhava. É um povo muito humilde, é um povo de chinelinha, mas é um povo muito usado por Deus. Muito. Não que a gente não seja. Mas vocês entendem que é como fosse assim, as denominações, as plaquinhas das casinhas de oração, é como se fosse uma é o dedo, a outra é o braço, a outra é a perna. Cada um tem um dom em específico. Tem todos, mas tem um assim que é aquele. Daquele jeito que o Espírito Santo usa. O que é nos batistas, pelo menos da minha época? Nos batistas é muito essa questão de visitação das casas, de ajuda, não só de falar, não o amor só da fala, mas o amor na prática. Ação. A ação. Isso eu peguei deles. Então, eu vou dizer assim que eu sou uma batista temperada. Um pouco da Deus e Amor, um pouco da Assembleia, um pouco... Que bom! O Espírito Santo foi me trabalhando e hoje eu percebo que maravilhoso que foi, porque para viver na Alemanha, minha filha, eu precisava ser temperada. Se eu fosse só uma batista, sozinha assim, que não sabe, que não soubesse nem se... Olha, gente, eu cheguei ao nível, Deus chegou ao nível de me levar ao extremo de entender o que significa mandar o cão correr, ao vivo e a cores. Cair na minha jurisdição, a pessoa possessa, e eu pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que a Batista ia fazer com isso? Mano, tanta coisa eu vivi. Se eu fosse contar, gente, é sério, a gente ia precisar de muitas garrafas de café e a paciência do Instagram. Mas vamos para frente, né?